Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Correia e é um prazer ter vocês aqui. Bom, no nosso giro de notícias de hoje, nós vamos repercutir algumas notícias que quem repercutiu foi o Kim Paim. Eu achei interessante, quis montar numa ordem cronológica aqui para a gente conseguir avaliar o que está por trás dessa ação do governo. Bom, vamos lá. Você que gosta do meu vídeo e que tiver algum interesse em ver o Kim Paim, por favor, vá lá no canal dele que é muito bom. O Kim Paim tem um conteúdo muito denso e muito legal de se acompanhar. Bom, vamos para a nossa notícia. Vamos começar aqui pelo Estadão, né? A imprudência do ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino tem alimentado a equivocada impressão de que o judiciário é uma grande arena política. É preciso respeitar a inteligência dos cidadãos, sem interpretações oportunistas da lei. Isso é o que mais tem acontecido, né? Eles cometem erros e depois ficam fazendo malabarismo para distorcer a lei. Mas vamos continuar aqui. Essa proeminência institucional do Ministério da Justiça significa uma especial responsabilidade dentro da administração pública federal e nas relações entre os poderes. E, sendo assim, sempre essa dimensão de responsabilidade tem ainda mais relevo e circunstância nas atuais, com forte polarização político-ideológica e disseminada a incompreensão sobre o papel do judiciário. Isso é fato, né? Tem uma por a gente estar em uma polarização, o ministro da Justiça não poderia ficar toda hora se metendo ou fazendo posts. A impressão que eu tenho é que ele faz post provocando, né? Dá uma olhadinha aqui na segunda, no segundo página nossa aqui, dá uma olhada. Aí ele diz assim, ó, tem se visto, no entanto, uma situação oposta, ou seja, é o que eu estava falando, ao invés dele acalmar, ele está piorando a situação. Ao invés de contribuir para uma compreensão mais serena, técnica dos temas envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino tem contribuído para acentuar tensões políticas. Sua atuação recentemente tem alimentado equivocada impressão do judiciário como grande arena político-partidária, na qual o importante seria apoiar os partidários, não raro a revelia da lei. Só tem uma coisa que eu discordo aqui, viu? Quando ele coloca que Flávio Dino tem acentuado para aumentar a tensão, eu não diria que é só o Flávio Dino, não. Para mim é uma jogada casada. É Flávio Dino e o Supremo. O Supremo está gostando desse negócio de ter o poder do país na mão. Não é só o Flávio Dino, não. Eu acho que são movimentos conjuntos, sabe? Estão andando junto, estão fazendo as coisas ali junto, pensado, de caso pensado. Ó, vamos para o segundo parágrafo aqui, dá uma olhada. Uma coisa é defender o STF dos diferentes ataques e ameaças que ele sofreu nos últimos anos e que culminaram no dia 8 de janeiro. Outra é bem diferente, é tomar partido e imediatamente a respeito de toda medida declarada pelo Supremo. Só lembrar, né? É bem recente agora. O caso da briga do filho do Alexandre de Moraes é uma dessas. Todo mundo saiu defendendo Alexandre de Moraes, sem prestar atenção para quem de fato tinha a razão. Não é só porque o rapaz é do Supremo Tribunal Federal que quer dizer que ele tem razão. Ele pode estar agindo com abuso de autoridade. Tem que tomar muito cuidado. E eles já juntam aqui os atos do dia 8 de janeiro. Eu acho errado também. Porque ali, para mim, é mais uma prova que tem muita coisa errada ali do judiciário que está agindo de forma muito equivocada, não seguindo os ritos legais da lei. Isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado para não sofrer de uma ditadura do judiciário, que é muito pior do que uma ditadura comum, porque eles usam a lei para justificar a ilegalidade como legal. E isso é muito perigoso. Ou seja, né? O Flávio Dino concorda que teria mesmo fazer busca e apreensão no caso das pessoas por causa de uma briga no aeroporto. Ele, não vou falar que ele não sabe que está exagerado, a mão está pesada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Briga no aeroporto não tem necessidade de busca e apreensão. O que tem a ver o computador da pessoa na casa dela por causa de uma briga que ela ocorreu lá fora? Isso não dá o direito do Supremo Tribunal Federal agir dessa maneira. Mas por isso que eu falo, não tem a ver com Flávio Dino apenas. Para mim é jogada casada.
Eles pensaram nisso e estão andando junto. Ó. Estamos de mão dadas e vamos alcançar os nossos objetivos. Vamos para a nossa próxima tela. Dá uma olhadinha aí, ó. Uma notícia do Estadão. Lula propõe prisão por até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministros do STF ou presidente. Olha, gente, dá uma olhada nisso. Qual é a diferença da vida minha, sua e a de um ministro do STF? Nenhuma. O grau de importância tem que ser o mesmo. Então tem que colocar aí, ó, 40 anos de prisão para quem rouba, quem mata, entendeu? Latrocínio, né, seguido de morte, né, que é o roubo seguido de morte. Qual é a diferença? Eles são mais importantes que nós por quê? Porque a pena para quem ofende, comete algum crime contra alguém ou da presidência ou do judiciário, tem grau de importância maior do que um cidadão comum. Eles não são melhores que nós. Mas vamos lá, vamos continuar. A proposta que precisa ser aprovada pelo Congresso também inclui aumentar a pena para quem atentar contra a integridade física e a liberdade das autoridades. Entenda como ficaria hoje. Se aprovado no Congresso, esse aumento de pena ameaça vidas de cúpulas federais do Judiciário, Legislativo e Executivo. Serão os crimes mais graves de toda a legislação brasileira. De acordo com juristas, até então, crimes com punição mais rigorosas previam no máximo 30 anos de prisão. Feminicídio, homicídio qualificado, latrocínio, roubo seguido de morte, extorsão mediante sequestro resultante em mortes. Ou seja, até bandido, cara, pessoa que mata, assassino, vai cumprir menor pena do que quem maltratar ou cometer algum crime contra os poderes. Vocês não conseguem ver, gente? Tá tão óbvio. Eles estão aproveitando um fato isolado do aeroporto. Esse é o plano. Eles pegam um fato isolado do aeroporto e falam: ó, conseguimos a situação que nós precisávamos para justificar o aumento da força do Estado sobre o cidadão brasileiro. São passos de casos pensados, gente. Eles andam para frente e assim a galope, né? Eles olham, por que a gente precisa? Ah, precisa de uma briga no aeroporto. Ah, apareceu uma briga no aeroporto. Pronto, vamos endurecer a pena. Vamos ligar esse cara ao bolsonarismo. Pra gente ir lá e arrumar uma desculpa esfarrapada para endurecer a pena. E hoje o Lula tem o Congresso na mão, né? Porque o centrão do Lira tá com ele, já se vendeu para o governo do Lula, então eles conseguem aprovar o que eles quiserem. E aí que está o problema. Eles estão enrijecendo as leis no Brasil contra o que eles chamam de extrema-direita, só que eles estão disfarçando tudo. Isso não é bom. Vamos para a nossa próxima tela. Olha só, do Estadão, punitivista e até inconstitucional o que dizem juristas sobre o pacote da democracia de Lula. Constitucionalistas e criminalistas consideram que a proposta de até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de ministro do STF tem mais simbolismo do que eficácia. Eu não vejo dessa forma, porque eu enxergo que eles estão dando um passo para frente porque ainda está por vir. Eles vão melhorar isso aí. E melhorar no sentido de, para eles, né? Para que eles estão criando o mecanismo, a ferramenta que eles precisam na lei para fazer valer contra quem eles julgarem que é contra eles. É aí que é o perigo. Os especialistas classificaram o pacote de projeto de lei que endurece penas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito, palavra linda, né? Estado Democrático de Direito, como exacerbado, desproporcional, descabido e até inconstitucional, avaliam que a proposta é legítima. Eu não acho. Mas destacam o legislativo deve encontrar equilíbrio no texto. Vamos para a nossa próxima tela, a continuação dessa informação. Opinião de outros criminalistas, vamos lá. Já o criminalista Sérgio Rosenthal considera que o endurecimento das penas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito, da forma como é proposto, é temerário e desproporcional. Isso é óbvio que é desproporcional, é só olhar o que aconteceu lá no aeroporto. Uma briga onde deu o direito, o Alexandre de Moraes se achou no direito
de ir lá e fazer busca e apreensão na casa deles por causa de uma briga no aeroporto. O advogado destaca que se trata de um delito cuja definição se presta a muitas e diferentes interpretações. Isso é muito perigoso. Quando deixa margem para a interpretação, eles vão avaliar do jeito que eles quiserem. Aí ele complementa, abre aspas aqui, ó. Se a proposta de endurecimento de penas cominadas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito tiver alguma relação com o fato de turistas brasileiros terem discutido com o filho do ministro do STF no aeroporto de Roma, receio que em breve não viveremos em uma democracia, avalia. É o que eu estou falando. Claro que tem o endurecimento, tem a ver com a briga no aeroporto. Mas não é assim, ó, tem a ver com a briga. Não, eles usaram a briga como um mecanismo de desculpa para enrijecer as leis contra os cidadãos brasileiros. E uma vez isso aprovada, essa ferramenta será usada daqui para frente. E vocês vão entender o porquê. André Marsiglia pondera que o aumento de penas, conforme previsto no pacote divulgado pelo governo Lula na sexta-feira, dia 21, somado a uma interpretação muito elástica do que pode ser uma ameaça ao Estado, pode resultar em um encolhimento da crítica aos agentes públicos. É isso que eles querem. Eles querem que você sinta medo de falar que eles estão errados. Logo, haverá um encolhimento mesmo das críticas ao Estado. E aí você vai viver no paraíso. Porque ninguém fala mal do que está errado, mesmo que se vê o errado acontecer, não vai falar, por medo de ser preso ou perseguido por esse sistema que está sendo criado por eles. E que, obviamente, não é desejável em uma democracia. Ou seja, claro que não é desejado que o encolhimento da crítica aos agentes públicos, mas quem tem culpa disso? A própria mídia, que está vendo, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que eles estão caminhando, para onde eles estão caminhando. Hoje eles estão calando o povo que está aí na internet. Amanhã poderão ser as próprias emissoras. E aí eles vão pedir ajuda para quem? Isso que eu quero ver. O constitucionalista Ailton Soares Oliveira também vê inconstitucionalidade no pacote. O texto constitucional não faz distinção de vidas. Vidas são vidas. Até por isso, o Estado não coloca à disposição dos agentes públicos um aparato judicial e policial para protegê-los. E é evidente que há um agravante ou outro a depender do crime e da incapacidade de resistência da vítima, pondera. O que ele fala aqui que vida é exatamente sobre aquilo. Por que, que a vida de um ministro do Supremo ou um presidente da República tem maior importância do que um cidadão comum? Não, vida é vida, gente. Se matarem uma mulher na rua, tem que ter a mesma importância de se matar um ministro do Supremo na rua. Tem que ter a mesma importância, ou um presidente da República. O grau de importância é o mesmo. Por que que você tem... matou aquele ali, é 40 anos de prisão para o ladrão. E se matar um cidadão, são 30 com direito ainda de sair mais cedo da cadeia. Não é estranho? O ladrão, o assassino, mesmo que é o cara que nasceu para fazer as coisas erradas na vida, ele tem mais facilidades ou menos pena, a pena dele é menor do que o cidadão comum que por um acaso acaba cometendo um crime contra alguém do judiciário ou da presidência. Para mim, crime é crime, mas o que eu estou questionando aqui é por que tem outro peso? Teria que ser o mesmo peso. Então, aumenta tudo para 40 anos de prisão. Roubo, latrocínio de morte, seguido de morte, todos 40 anos. Beleza. Mas não pode ter agravante porque o cara é do Supremo ou é um presidente da República. Não faz diferença. É cidadão igual. Vamos para a nossa próxima tela. E olha só, no pacote também é proposta a pena de 6 a 12 anos de prisão para quem organizar e liderar movimentos antidemocráticos. Você sabe me dizer o que é um ato antidemocrático? Eu sei, eu sei. Eu sei dizer e eu sei como vai funcionar o mecanismo. Eles vão enquadrar qualquer manifestação de rua que não agrade eles como ato antidemocrático.
É só você olhar para o dia 8 de janeiro. As pessoas que estavam no quartel, que era um direito constitucional de estar lá, foram presas. Eles consideraram aquele ato como um ato constitucional antidemocrático. Eles consideraram aquele ato. Ou seja, na verdade, eles vão considerar antidemocrático ou inconstitucional quem estiver contra eles, quem tiver a opinião contrária deles, e aproveitam dessas situações malucas que acontecem no país para endurecer as penas e criar os mecanismos que eles precisam para controlar a população. Aí dá uma olhada. Se aprovada, o projeto de lei também vai aumentar a pena de 8 para 20 anos de prisão para quem financiar movimentos antidemocráticos. Ou seja, se tiver a internet, ó, a gente vai fazer uma manifestação na Paulista, não importa de quem seja, pede uma vaquinha lá. Aí você vai lá e faz a vaquinha, ajuda, porque você quer ajudar os custos, para que você também concorda com aquela pauta da manifestação. E se eles não gostarem da manifestação, você diretamente ou indiretamente vai ser colocado em processos antidemocráticos porque você ajudou a financiar. Entendeu? Eles estão criando um mecanismo de controle da população e isso é muito, muito perigoso. Olha a manchete de baixo do Globo, dá uma olhada. Movimentação de radicais sobre 7 de setembro causa apreensão nas Forças Armadas. Não é nas Forças Armadas que causa a apreensão. É no sistema. O sistema está preocupado se o dia 7 de setembro vai ter muita gente comemorando o, o feriado de 7 de setembro. Vocês entendem? E é esse ato eles podem enquadrar como ato antidemocrático. Olha aqui, ó, o desfile de 7 de setembro passou a ser mais um foco de atenção nas Forças Armadas. A preocupação na cúpula das Forças Armadas de que radicais busquem causar tumulto durante o evento. Sempre teve desfile de 7 de setembro. Só no governo Bolsonaro que lotou de gente, que ia comemorar, ia na Paulista, enchia de gente, todo mundo vestido de verde e amarelo. Você nunca viu ter briga. Nunca teve briga. Entende? Isso é balela. Isso é balela. Eles estão com medo de que o Bolsonaro resolva ir para uma Avenida Paulista para comemorar o 7 de setembro e lote de gente uma Avenida Paulista. E aí o Bolsonaro mostra que está mais vivo do que nunca. Essa é a preocupação deles. Por isso essas correrias por mecanismo. Se o Bolsonaro não tivesse a força que tem, será que eles estariam preocupados com o Bolsonaro? Será que eles iam se preocupar em deixar ele inelegível? Não iria. Eles sabem a força que ele tem. Eles sabem quantos votos o Bolsonaro tem numa urna. Quantos votos ele consegue angariar numa eleição. Eles sabem disso. E sabem que é muito, muito mais do que muita gente aí pode imaginar. E esse é o medo deles. Por isso que eles têm que caçar o Bolsonaro de qualquer forma. Vamos para a nossa próxima notícia, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Olha só, se não é um movimento casado. Olha esse post do André Janones. Encerrando minha passagem pela ONU e já a caminho da Alemanha, onde pretendo avançar em mais uma etapa do meu projeto de lei que visa criminalizar a prática do bolsonarismo em todo o território brasileiro. Para ser bolsonarista é crime. Você entende que é um movimento casado? É a esquerda avançando a todo vapor o seu plano de controlar a sociedade, onde só um lado vai poder falar. Se você for contrário ao governo, você vai ser considerado antidemocrático, gente. Nesta fase, pretendo desenvolver um longo trabalho de pesquisa de campo para buscar ainda mais provas e evidências que servirão para traçar um paralelo entre práticas nazistas e os que são defendidos pelo bolsonarismo. Deus, pátria e família, ele está ligando ao nazismo. É muito louco. Tudo que já tenho aqui, aliado com evidências que vim buscar, me deixaram muito mais otimista quanto à possibilidade de aprovação do projeto de lei. Creio, assim como na Alemanha, extirparemos. Olha o termo usado. Creio, assim como na Alemanha, extirparemos do nosso país o grupo extremista que pregam o ódio. Ele prega o ódio. Ele prega o ódio. Esse André Janones prega o ódio. É só olhar o próprio Twitter dele, como ele trata as pessoas. Vocês entendem? É um movimento casado. Lembra? Foi o mesmo termo usado pelo Lula.
Então prestem atenção, gente. Eles estão movimentando todos eles unidos para conseguir. E todos eles que eu falo é o executivo, os deputados da esquerda, mais o legislativo e o judiciário. Estão andando juntos, de mãos dadas, para conseguir, de uma vez por todas, mostrar o poder deles sobre o povo brasileiro. Só, na Folha de São Paulo. Decreto deixa quem tem arma em situação muito pior do que antes, diz bolsonarista. A bolsonarista que eles estão falando aqui é a deputada Júlia Zanata, do PL. Também critica as falas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que defendeu o fechamento dos CACs. A esquerda é assim, ela não quer ter arma, mas ela não quer dar o direito de você ter. Porém, da bala, reage o decreto de Lula sobre armas e fará ofensiva no Congresso. Tem que fazer ofensiva sim, não pode deixar. As pessoas têm que ter o direito de escolher se ela quer ter arma ou não. Até mesmo porque o movimento que está sendo feito aqui é desarmamento de população e a criminalidade continua do mesmo jeito. Eles não querem tirar o armamento da criminalidade. Eles estão deixando a criminalidade mais poderosa sobre o cidadão. Vamos para a nossa próxima notícia. O decreto de Lula tenta evitar mortes semeadas pelas armas do Bolsonaro, de Bolsonaro. Como se a arma fosse do Bolsonaro, né? E a criminalidade no governo Bolsonaro caiu, despencou. Então, olha que coisa maluca. Mas eles estão usando todo o sistema midiático para colocar na sua cabeça que isso daqui é verdade. E olha a Folha. Olha a Folha de São Paulo. Olha que coisa muito louca isso aqui. Silvio Almeida visitará presídios de todo o país em caravana de direitos humanos. Ou seja, ele vai visitar bandido, mas não se preocupa em visitar uma família que teve o seu ente querido morto por bandido. Vocês estão entendendo a inversão do negócio? Eles querem tirar a arma da população e estão respeitando mais o bandido do que o cidadão de bem. Por isso que eu falo, não é à toa, tem um plano em curso e ele está avançando cada vez mais. Vamos para a nossa próxima tela. Olha isso aqui, Poder 360. É a fala de Bolsonaro. Campanha de desarmamento precedem ditaduras, diz Bolsonaro. Eu concordo. Toda vez que houve uma ditadura, primeiro eles tiram a arma dos povos, né? Sempre foi assim. Em discurso após receber comenda em Anápolis, Goiás, o ex-presidente faz referência ao novo decreto de armas assinado por Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, né, disse nessa sexta-feira, dia 21 de julho, que todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. A declaração se dá na mesma data que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o novo decreto de armas, em que reverteu as regras do último governo, ou seja, ele reverteu todas as regras do governo Bolsonaro. E aí eles falam que a criminalidade é do Bolsonaro. Esse tipo de ação que é criminoso. Você tira a arma da população, o direito dela a se defender contra esses bandidos sem vergonha que tem no nosso país. Vamos ver o próximo texto? Vocês acham que a gente está exagerando, que não tem uma perseguição? Dá uma olhada. Isso daqui é o Carlos Bolsonaro, postou no Twitter dele, dá uma olhada. Contra fatos não há argumento. Primeiro, o antigo filiado ao PSOL, braço do PT, tenta matar meu pai. Ele está falando do Adélio. Em seguida, as constantes ameaças à nossa integridade física aumentam. Fatos vistos aos olhos de todos ao longo dos anos. Todo mundo vê, todo mundo criticando, ameaças acontecendo. Depois retiram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo ex-presidente. O presidente Bolsonaro perdeu os carros blindados que ele tinha direito. E olha agora que coisa absurda. Agora a questão do porte de arma. A conclusão é de vocês. Carlos Bolsonaro perde o porte de arma após o policial federal indeferir renovação. Ou seja, ele já tinha o porte, ele queria renovar e não foi autorizado. Cara, isso é um direito. A pessoa tem que ter o direito de renovar seu porte de arma para ela até mesmo ficar legalizada. Não venha com desculpa de falar que isso daí aumenta o índice de homicídios no país. É balela. Pelo contrário, o bandido gosta de coisa fácil, gente. Esse movimento aqui, eu tenho a impressão que eles estão querendo deixar a família Bolsonaro sem nenhuma proteção. Quando tiver sem nenhuma proteção e eles estão desarmando a população, fica muito mais fácil, né? A criminalidade chegar até essa família.
Ó, para juristas, pedido da PGR sobre seguidores de Bolsonaro é inconstitucional. Aquela coisa. É uma inconstitucionalidade uma atrás da outra. É perseguição sobre a família. Mas vamos para a nossa prova do Estadão. Isso daqui seria cômico se não fosse trágico. Que o STF nos proteja do STF se o caso dos ataques a morais virar jogo de 7 erros. Eu diria que já passou de 7, 8, deve estar em 10 erros já. Medidas adotadas pela corte para apurar agressões do ministro levantaram mais dúvidas do que certeza. Isso é óbvio, porque eu já estou começando a achar que tem um lado aí mentindo e mentindo muito. O mundo jurídico parece afundado em pontos de interrogação e exclamação. O caso das agressões e hostilidades ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus familiares em solo estrangeiro, fez eclodir mais dúvidas do que certezas. Eu concordo. A lista começa com a convicção de que nenhum ser humano pode ser tratado à base de impropérios e termina com indagações sobre onde pode ir o Estado para proteger, até onde, né, pode ir o Estado para proteger todos nós. O Estado não pode ter muito poder não, gente. O Estado, ele tem que ter a função de, para mim, é só de fazer uma economia pujante e cuidar de uma segurança pública para proteger de ladrões. Não usar a força do Estado contra o próprio cidadão. Poder 360. Isso daqui é a fala do Lula, tá? Arsenais de armas não podem estar na mão de pessoas, diz Lula. Ou seja, ele quer, de fato, o povo desarmado. Mas olha a informação de baixo da Veja. As acusações contra o líder do MST que coordena a reforma agrária em Goiás. Ou seja, um cara que fazia parte do MST, que invadia a fazenda, roubava a terra dos outros, ameaçava as pessoas. Ele que está responsável pela reforma agrária. Cara, é botando bandido para cuidar do nosso país. Você acha que esse cara aqui de baixo não era o bandido? Olha aqui, ó. Agressões, ameaças e até sequestro é o histórico do petista José Valdir, conhecido como Valdir do MST.